Amém, glória a Deus. Nós estava refletindo aquilo que o Espírito Santo queria falar. E Isaías 59, versículo 1, do 1 ao 3, nós acabamos de ler. Que o que é a única coisa que nos separa do Espírito Santo? Que nos separa de Deus? Qual que é a única coisa que pode nos separar de Deus? Acabamos de ler. É o pecado. O pecado é a única coisa que pode te afastar de Deus. A palavra de Deus diz assim, eu não vou lembrar muito bem onde está escrito agora, mas foi uma frase: quem irá nos separar do amor de Deus, né? É a altura, a profundidade, né? A perseguição e tudo mais. Nada pode separar nós do amor de Deus. E nós vemos aqui em Isaías chegando falando que a nossa iniquidade nos afasta, nosso pecado nos afasta da presença de Deus. E eu comecei a refletir sobre isso, comecei a pensar sobre isso. E fui pesquisando mais a fundo, e na tradução original da Bíblia, na tradução do hebraico da Bíblia, o pecado significa errar o alvo. E quem que é o alvo? Cristo. E nós vamos vendo aqui que desde lá do início, né, como que o pecado entrou, através de Adão e Eva. Nós vemos, sabemos a história. A serpente chegou, veio conversando, e ali o pecado entrou no mundo. E através daquela atitude que foi tida ali, o pecado acabou entrando no mundo. E eu comecei a refletir e pensar aqui, como que eu e você se portamos quando pecamos. Porque eu não sei vocês, meus irmãos, mas a gente erra. Às vezes a gente erra, a gente peca, não somos perfeitos, e até quem não tem pecado, levanta a mão, que nós vamos orar por você agora. Não tem, meu irmão, nós estamos sujeitos ao erro todos os dias, erramos todos os dias, nós queremos acertar e acabamos falhando. Paulo já diz, né, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E eu comecei a pensar como que nós estamos reagindo quando nós pecamos. E aqui tem um ponto-chave muito interessante que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Como que eu e você reagimos quando nós pecamos? E tem alguns pontos, eu gosto de ponto. Não sei se vocês entenderam já, se vocês perceberam, mas eu gosto de ponto, né? Eu gosto desses negócios de ponto aí. E a primeira coisa, primeiro ponto, eu comecei a pensar, quando nós pecamos, a primeira coisa que eu e você fazemos, na maioria das vezes, é fugir da presença. É fugir da presença. Porque quando eu e você pecamos, nós falamos assim, eu errei. É aquele negócio, meu irmão. Lembra quando você era pequeno? E aí você fazia arte. E aí a primeira coisa que você ia fazer do seu pai e de sua mãe era o quê? Eu não sei vocês, mas eu me escondi. Né? Tentava amoitar meu erro, tentava esconder o meu erro, eu fugia. E você já parou para pensar que desde quando a gente é pequeno, nós já somos propícios a fazer isso? Você já parou para pensar que nunca ninguém ensinou eu e você a fazermos isso? Só que a gente fazia quando a gente era pequeno. Nunca ninguém falou isso para nós, nunca ninguém ensinou, falou, você tem que fazer. Não. Por quê? Porque a nossa natureza já é má. A nossa natureza já está propícia a esconder as coisas, a fugir das coisas, não enfrentar as coisas e resolver os problemas. Parece que nós saímos de fábrica com isso, de quando erra, tem que sair. Sabe por quê? Porque quando nós erramos, tem uma consequência. E a consequência, muitas das vezes, não é bacana, não é legal. Eu não sei vocês, meu irmão, mas quando eu aprontava, o negócio era feio lá em casa. Né? Era que tinha na frente e tudo mais. Depois a mãe vai escutar, vai falar, para, meu filho, nem pegava tão pesado assim, pegava assim. Mas nós vemos isso desde lá do princípio, com Adão e Eva. Erraram, primeira coisa que eles fizeram, foram se esconder, foram fugir da presença. E por que eu e você fazemos isso? Às vezes nós pecamos, nós erramos com Deus, e nós fugimos dele, ao invés de ir até ele. Nós vamos ter consequências por nossos erros, mas é muito melhor você manter a verdade do que você ficar sustentando uma mentira e fugir
da mentira o tempo inteiro. E nós vemos isso também na vida de Pedro. Um dia Jesus estava com Pedro, e o pastor fala muito disso. Toda vez que aparece na Bíblia Jesus e Pedro, vai dar problema. Vai dar alguma coisa. E Jesus falou assim: é necessário que eu seja entregue. Pedro olhou e falou: não. Enquanto eu estiver aqui, não, ninguém vai tocar no Senhor. Enquanto eu estiver aqui, ninguém toca no Senhor. O que Jesus falou para ele? Faça de mim, Satanás. E outra, vou te dizer, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, tá? Não. Eu? Não. Eu não vou negar o Senhor. Ó, todos os outros aqui. Mas eu não. Ó. O que aconteceu? Pedro negou Jesus. Conforme Jesus tinha falado. Certinho, da mesma forma. Qual que é a primeira coisa que Pedro fez? Fugiu. No momento que ele erra, vem aquele remorso. Eu fico imaginando Pedro andando com Jesus já há 3 anos e meio. E quando ele erra, ele fala assim: ele me avisou que eu ia errar. Ele falou que eu ia errar. A primeira coisa que Pedro fez, fugiu. E a consequência de fugir é você voltar para as velhas práticas. Porque Pedro, ele voltou a fazer o quê? Pescar. Aonde Jesus foi encontrar ele, tirou ele, foi da pescaria. E Jesus, a primeira coisa que fez, fugiu e voltou a praticar aquilo que ele fazia antes. Eu e você fazemos a mesma coisa muitas das vezes. Quando erramos, nós não vamos resolver o problema. Nós simplesmente fugimos e voltamos a praticar aquilo da onde Jesus já nos tirou. Voltamos a fazer as velhas práticas, voltamos a fazer a mesma coisa. Voltamos a ficar a estaca zero. E eu digo para você, quando e um camarada que foge da presença e volta a praticar as velhas práticas, vai ter novidade de vida? Não. Às vezes você está parado, faz tempo, patinando no mesmo lugar. Tudo porque um erro seu fez você fugir da presença e você ainda está nas velhas práticas. Por quê? Você voltou a pescar por quê? Não era para Pedro ficar pescando peixe. Jesus falou que Pedro ia pescar almas, homens. Só que no momento que ele errou, ele fugiu da presença. Por quê? Porque naquele momento ele falou assim: eu errei com Jesus, eu não quero nem olhar para Jesus. Sabe, aquele remorso de quando você erra, de quando você faz algo errado. E eu digo para você, meu irmão, quando você volta para as velhas práticas, não exige novidade de vida, você vive a mesmice o tempo inteiro. Você não prova do novo, você não consegue absorver o novo, você não consegue ter novidade de vida. Quer uma explicação que sua vida está travada, fica patinando? Você ainda está no lugar de onde Jesus te tirou. Jesus até te tirou de lá, só que por um erro, no meio do caminho, fez você fugir novamente da presença e continuar nas velhas práticas. E eu te pergunto nessa noite, vai ficar aí até quando? Mas assim como Jesus fez com Pedro, ele voltou. A mesma história, a mesma cena, não tinha pegado nada. E nós conhecemos o caminho, meu irmão. Nós sabemos que não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade, a única verdade. E só nele temos vida. E por que é que nós insistimos em outras coisas? E por que é que nós queremos fugir do caminho, fugir da verdade, fugir da vida onde nós só temos em Jesus? Tudo porque a nossa mente é manipulada por Satanás, porque errou, ele automaticamente fala assim: foge. Foge que vai dar ruim. Foge que vai dar ruim. Sai daí. Nós somos ensinados dessa forma. Errou. Ó, coberto isso aí. Fica tranquilo com isso aí. Às vezes nós vivemos situações no nosso dia a dia que é assim. Às vezes acontece algo que é chato. Você vai ter que falar ali a verdade. Você vai ter que enfrentar aquilo. E aí você fala assim: mas se eu omitir isso aqui, vai evitar tanto um transtorno inteiro. Mas e aí, meu irmão? E a presença? Você vai ter que fugir dela. Até quando você vai ficar fugindo da presença?
Até quando não sai do vocabulário, não tem como. Até quando você vai ficar fugindo da presença? Sendo que tem que ser ao contrário. Quando nós erramos, é aí que nós temos que ir a Jesus. Eita, pastor, como é que é o negócio? Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Quando você erra, não é para você fugir, é para você voltar e se arrepender do seu erro. Mas pastor, vai ter consequência, mas aí, meu irmão, sinto muito, o erro foi seu. Mas você não pode ficar fugindo da presença. Você não pode ficar voltando às suas velhas práticas. Você não pode ficar aí parado, patinando no mesmo lugar, fugindo da presença, por um erro seu. Segundo ponto. E isso aqui é forte. É forte, Cristo. O problema é quando nós não saímos do pecado. Porque tem uma diferença, meu irmão. Não sei se você sabe. Mas a transgressão é diferente da iniquidade. A iniquidade é o quê? É um pecado praticado. Um pecado que você comete toda vez. Um pecado que não sai da sua vida. Um pecado que você sabe o que é que você fica escondendo. Isso é a iniquidade. A transgressão é algo que você transgride no momento e logo você pode se arrepender. Agora a iniquidade, você sabe que está fazendo errado, você sabe que Deus não aprova e você continua fazendo. E isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque quantos de nós hoje estamos barrados de viver? A pastora falou uma coisa esses dias atrás aqui, e bateu no ponto hoje de manhã novamente na oração, e isso ficou na minha mente, falando assim que crente não foi feito para ficar sofrendo o tempo inteiro, não. Crente não foi feito para ficar patinando o tempo inteiro, não. Ou uma crise financeira, ou um filho que nunca fica sarado, um filho que nunca sara e tudo mais. E eu comecei a refletir, eu falei, é verdade. E eu falei, mas por que essas pessoas vivem isso? Às vezes está praticando iniquidade que nem está percebendo. Às vezes vive uma vida de pecado e não está percebendo. Aí o filho nunca sara, aí tudo nunca roda, não vai, o negócio parece que patina, não sai do lugar. Às vezes é porque tem uma iniquidade que você está cometendo, e às vezes até você nem está percebendo. Às vezes é um erro, uma picuinha que você tem com alguém, é o seu coração que está aí, igual uma pedra dentro de você, que não consegue se alegrar com ninguém, que não consegue ter alegria em ver alguém conquistar algo. Quando você deseja o mal da pessoa, isso é praticar iniquidade e você nem percebe. Porque Jesus o tempo inteiro vem nos ensinando, falando como tem que ser feito. Ame uns aos outros, ame o seu próximo como a ti mesmo. E eu e você só queremos o mal do nosso próximo. Eu vou ter que me expor. Jesus está pedindo para me expor. Ô Jesus, para que sim. Vou ter que falar. Eu era uma pessoa assim, meu irmão. Minha vida não ia para frente. Não ia para frente. Sempre ficava com aquele negócio. Esse cara conseguiu fazer isso aqui. Eu vou ter que dar um jeito de passar esse cara aqui. Crente, pastor. Às vezes eu e você viemos aqui, temos uma fachada aqui dentro, mas nós praticamos iniquidade o tempo inteiro, nosso coração está podre. Aí nossa vida não rompe, as coisas não começam a dar certo e a gente não entende por quê. E teve um dia que Jesus falou, você está muito carnal. Você está querendo comparar demais. Você está querendo ser bom demais. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Você que é casado, escuta sua esposa. Eu demorei para aprender isso aí, mas aprendi hoje em dia. Né, amor? O apóstolo Cristiano falou 2 vezes. Eu não posso ver aquele homem. Ele olha para mim e falou, você está escutando sua esposa? Tô. Agora eu tô. Fica tranquilo que agora eu estou escutando. Você quer ver, meu irmão, uma pessoa que vai te frear e vai ver suas atitudes erradas? É sua esposa. Sua esposa, ela olha para você, meu irmão, e vê que está errado, está bagunçado o negócio. Aí você acha bom demais, você fala assim, ela está com um picuinha comigo. Ela está querendo me provocar. Aí você fica nessa neura sua, aí sua vida patina, sua vida financeira não vai para frente, seus filhos nunca plumam. E aí? E outro, digo mais, se você está tratando ela mal, aí a oração nem sobe, aí piora tudo de vez.
Aí o negócio não vai nem para frente, não vai nem para trás, não vai nem para um lado, nem para o outro. Aí o negócio não funciona de vez. Porque às vezes ali a sua esposa está observando algo em você e fala assim, para, tá demais. Aí você fala, não, tá demais nada. Eu já sei, meu irmão, agora aprendi. Quando a Mary vem e fala para mim assim, tá demais. Eu falo, tá bom. Esses dias atrás tô treinando e tudo mais, ela olhou para mim e falou assim, tá demais. Eu falei, opa, então tem que dar uma segurada. Porque eu tinha uma certa dificuldade em equilibrar as coisas, meu irmão. Era muito intenso em algo que eu fazia. Se era para treinar, eu dava vida para treinar. Se era para fazer isso, eu dava vida para fazer aquilo. E a Mary veio falando assim, ó, tá demais isso aqui, tá pouco esse aqui, tá mais ou menos esse aqui. Tem que melhorar, tem que fazer isso. E no momento que eu comecei a escutar, no momento que eu comecei a observar e falar, opa, peraí, eu sou o sacerdote da minha casa. Se eu não souber governar, se eu não souber fazer as coisas do jeito certo, a gente vai sempre capengar e penar. E no momento que a gente começou a fazer isso, começamos a ajustar as coisas, comecei a esquecer das pessoas que estavam falando de mim, comecei a deixar de lado tudo conversinha paralela, comecei a parar com esse negócio de, não preciso me comparar com ninguém, porque isso. Quando eu parei de fazer isso, meu irmão, meus filhos ficaram bem, meu casamento está indo bem, minha finança começou a melhorar e está indo bem, mas antes disso, estava tudo bagunçado, pastor Adé. Negócio não ia, eu falava, meu Deus, estou dentro da igreja, estou fazendo aqui, e não vai, por que não vai? Às vezes é por causa da iniquidade, que você pratica e você nem está percebendo. Só que nessa noite você tem a oportunidade de se arrepender, e começar a fazer tudo novo, começar a mudar e fazer nova todas as coisas. Aquilo que você praticava, deixa de lado, não pratica mais. É aquele negócio que só você sabe que você faz. E Deus também sabe. Então que nessa noite você possa parar, refletir e olhar e falar assim, cara, até quando eu vou ficar nessa vida desagradando meu Deus? Deixando as coisas deles de lado, praticando isso. E nós mal percebemos que o Senhor está ali o tempo inteiro querendo nos abençoar, nos perdoar, nos sarar de todo o pecado. Só que nós continuamos na nossa iniquidade. Nós continuamos na nossa prática, vivência errada de pecado. Só que nessa noite você pode começar a fazer tudo novo. Em nome de Jesus vai ser tudo novo. Terceiro, e isso aqui é consequência do segundo. Porque quando você fica praticando muito tempo algo, quando você fica praticando uma iniquidade por muito tempo, eu admito. Deixa quieto, entendedores. Eu passei a mão no cabelo, que eles estão me enchendo o saco por causa do cabelo, entendeu? Aí eu passei a mão no cabelo, que na hora o pastor fez assim, viu como que ele passa? Eu falei, tá bom, passei. E vamos lá, vamos voltar para a palavra, que não desvia não, irmão. Segura aqui o manto. Vai lá. Terceiro, é para quebrar um pouco, né? Quando o acusador não deixa você voltar. Isso aqui é muito sério também. Porque é a consequência do segundo, meu irmão. Quando você pratica muito tempo algo, você começa a olhar e falar assim, não tem mais jeito. Não dá para voltar mais. Sabe por quê? Porque daí Satanás vai começar a te acusar. Aí Satanás vai começar a tirar suas forças. Aí Satanás vai dizer assim para você, todo esse tempo praticando tudo quanto é coisa errada, agora você vai querer voltar? Agora você vai querer começar a consertar? Agora você vai querer ser o crente? E às vezes nós ficamos parados e estagnados por isso. Por uma prática errada o tempo inteiro. Aí você não tem mais força de levantar, você não tem mais força de ir para a presença, porque Satanás vem acusando você o tempo inteiro, vem falando o tempo inteiro, você não é digno da presença, você o tempo inteiro mentiu, você o tempo inteiro enganou, você o tempo inteiro fez todas essas outras coisas, mas eu digo para você, se você se arrepender, Jesus pode tornar nova todas as coisas. O pecado que você cometeu, se você se arrepender verdadeiramente, ele joga no mar de esquecimento e nunca mais se lembra, meu irmão. E daí para frente é só vitória, é só glória, como nós acabamos de cantar aqui. E nós vemos isso na palavra muito claro também. Quando Amnon, filho de Davi, ele violentou Tamar. Amon ou Aminon, é um dos dois nomes é o mesmo. Violentou ela, e aí Davi falou, você não vai corrigir?
Davi ficou travado, porque ele tinha feito isso também. Ele tinha pegado uma mulher que não era dele, e fez muito pior ainda. E ele não conseguiu impor aquilo naquele momento. Tudo porque naquele momento ele sentiu culpa. Ele falou, como que eu vou corrigir algo que eu errei? Como que eu vou conseguir corrigir algo onde eu pequei, onde fui eu que errei? E ele não conseguiu vencer. Não conseguiu deixar isso. Por quê? Porque de certa forma, todas as vezes que você vai fazer algo para Cristo, e isso eu vivi também, Satanás vai vir e vai falar para você, agora você quer orar? Você acabou de pecar, rapaz. Você vai querer orar? Você acha que Deus vai te escutar? Aí você começa a ficar barrado. Aí você vai pegar a palavra. Você vai ler a palavra para quê? Você acabou de mentir ali atrás. Você acabou de falar um monte de coisas que não era para você ter falado. Você acabou de ter um monte de atitudes que não era para você ter tido. E está querendo agora estudar? Está querendo agora ir na igreja? Está querendo agora fazer isso, aquilo? Isso aí quem faz é o acusador, meu irmão. E se você está fazendo isso com alguém, cuidado, hein? Porque às vezes o acusador é você. E aí nós não conseguimos romper, nós não conseguimos ir, porque de certa forma, por um erro nosso, Satanás vem e nos acusa e fala, você não é digno, você não vai. E isso te trava, te barra, você não consegue romper. Só que Jesus, ele veio quebrando tudo isso. Se tem um acusador, apresento para vocês Jesus. E em Romanos, capítulo 8, verso 1, não precisa pôr. Só quero que vocês escutem. Vai dizer assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita, isso aqui é forte demais. Eu vou ler de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, presta atenção, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E isso Satanás não pode te acusar mais. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Tudo que Satanás vem acusando, Jesus vem quebrando, meu irmão. Tudo que Satanás fala, você não pode, porque você acabou de mentir. Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Você acabou de errar, pode vir, eu estou batendo na porta. Abre aí, eu estou batendo na porta, abre aí, em Apocalipse também está falando isso. Então, meu irmão, só depende de mim, de você, porque a meta de Satanás nunca foi matar você. A meta de Satanás é confundir você, ao ponto de você não conseguir crer mais que Jesus pode todas as coisas na sua vida. Essa é a meta de Satanás. Porque se ele consegue te convencer que você não tem mais jeito, se ele consegue te convencer que não dá mais, eu digo para você, meu irmão, você vai ficar aí e vai morrer dessa forma. Só que no momento que você entende que Jesus veio nos lavando de todo o pecado, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio quebrando todas as coisas, Jesus veio nos lavando com o seu sangue e nos dando novamente a oportunidade de podermos ir para o céu, morar com Ele. Se através de um homem entrou o pecado em Adão, em Jesus Cristo, nós também podemos voltar para a nossa origem. Se saímos de lá através de um homem, voltamos à origem através de Cristo Jesus novamente. O pecado não pode mais te parar, o pecado não pode mais, Satanás não pode ficar te acusando mais, porque hoje nós temos Jesus, que nos livra, nos sara e nos tira da podridão de todo pecado. Mas para isso você tem que querer e se arrepender. Porque se você não se arrepender, não querer, não tem como. Teve uma época da minha vida que eu falava assim, eu não tenho mais jeito. Tentei ir para a igreja, se tinha um cara que falava assim, quem quer voltar para Cristo? Todo culto. Uns 8 cultos seguidos, pastor Adai. Ô Jesus, era difícil, irmão, aqui. Eu vou falar para você, viu? Irmão, era difícil, cara. Vinha, quem quer voltar para Jesus? Eu, no domingo, eu quero. E aquele chororô todo e tal,
Na segunda-feira eu estava fumando de novo. Aí eu falava, eu tenho que sair dessa vida. Aí ia de novo. No domingo, já nem perguntava, mas quem quer voltar para Jesus, né? O pastor da igreja falava, vem aqui, Deus, pode ficar aqui já. Que eu sei que você vai levantar a mão, então já fica aqui já. Era zombado, meu irmão. Eu virei motivo de piada numa época. Porque aí teve uma vez que eu estava sentado. Eu briguei lá na minha casa, lá na minha avó. Eu estava doido daquele dia das coisas. E a dona Tereza, vocês olham, né? Ela daquele jeito, mansa e humilde. Não tem nada de manso e humilde ali, meu irmão. Na hora que o negócio vem, né? E eu falei, respondi que estava meio doido dentro de casa. Ela pegou uma panela de pressão, meu irmão. Sabe aquelas panelas de 1974, mais ou menos, né? Ferro dessa grossura. Meu irmão, se pegasse na... Eu saí para fora e aquele dia eu sentei, estava fumando. De tão doido que eu estava, fumava, pagava as coisas no meu braço. Pagava, eu falei, de hoje não passa. Eu não tenho mais jeito, por que eu vou querer ficar nessa vida dessa forma? Não dá, não tem mais jeito. E foi quando Jesus falou para mim assim, você tem jeito sim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí, sarei dos negócios. Voltei. Aí eu firmei, pastor. Firmei nada. Aí fiquei mais um tempo ainda. Acho que o Cadu pegou uma fase ainda, né? O Cadu ainda pegou uma fase, ele lembra mais ou menos disso aí. Mas quem é amigo meu há muito tempo, via isso. E aí, conheci a Amélia. No mundo também. Né? Os dois da igreja, todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Deus vai entender Deus, né? Com as coisas dele. Eu vou fazer esse encontrar esses dois cabeça dura aqui. E aí o Davi, com 1 ano de idade, já estava. E eu não voltava. E eu não me sentia digno de voltar. Eu não conseguia voltar. Eu queria fazer as coisas, mas eu não conseguia. Porque naquele momento que eu olhava, eu falava assim, cara, não dá. Eu já zoei demais o negócio. Eu já virei motivo de piada, já não tem como, não dá, não tem mais jeito, não tem como. Porque Satanás vinha de certa forma e falava assim, você vai voltar para quê? Se daqui a pouco você está comigo de novo. Você vai querer tentar caminhar de novo, por quê? Se daqui a pouco você está comigo aqui. Só que teve um dia, meu irmão, que eu olhei, eu estava fumando. E o Davi estava começando a andar. E ele andando assim na varanda. Minha mãe olhou para mim e falou assim, você vai querer ver seu filho crescer você desse jeito? Aquilo foi uma facada no meu coração. Aí eu parei, falei, tá errado. Mas o que os outros vão pensar de mim? Comecei a pensar na minha mente. Mas eu vou voltar lá, vou ser motivo de piada de novo? Ninguém vai acreditar mais em mim. Aí Jesus veio falando no meu ouvido assim, ninguém acredita, mas eu acredito. Eu acredito. Jesus fala para você nessa noite, eu acredito em você. Se eu estou permitindo você estar vivo ainda, é porque eu acredito em você. Aconteceu algo com o meu familiar esses dias agora, e eu comecei a olhar para tudo isso que está acontecendo. 4ª, 5ª vez, Deus livrando ele da morte. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está permitindo todas essas coisas ainda? Aí Jesus soprou no meu coração, é porque tem propósito ainda. Não encerrou. O propósito dele aqui na terra ainda não encerrou. Tem coisas que eu quero fazer através da vida dele ainda. Aí a sociedade, todo mundo olha e fala assim, esse aí não tem mais jeito. Ele mesmo falou, eu não tenho mais jeito. Mas Jesus está olhando e está dizendo assim, eu acredito que tem jeito sim. Eu tive jeito, meu irmão. E olha que eu estava zoado. Ele está numa condição muito pior que eu ainda. Mas ele ainda tem jeito. Ele ainda tem jeito. Tem jeito para todas as coisas. Pastor, eu não consigo largar da bebida. Eu digo para você, consegue. Tem jeito. No momento que você deixar esse amor por Jesus invadir você, meu irmão, você já não vai querer mais desagradar ele mais não. Você vai querer ele o tempo inteiro, pertinho de você, assim, ó, coladinho com você. Se você soubesse como é bom andar com Jesus coladinho com você,
você nunca mais ia querer experimentar porcaria nenhuma aí desse mundo. Você nunca mais ia querer usufruir de mais nada que está aí fora. Você só ia querer ficar pertinho de Jesus. Como que eu faço então, pastor, para ficar pertinho de Jesus? É só você caminhar com Ele e falar: Jesus, vem aqui, fica aqui do meu lado. Só que não expulsa mais Jesus do seu lado, meu irmão. Continua caminhando com Ele do seu lado. Porque às vezes você caminha com Jesus do seu lado, chega um amigo e fala: ô, vamos ali tomar uma. Ô, vamos ali fazer um negócio aqui. Ô, vamos fazer algo ali. Aí você fala: ô, Jesus, vou deixar você um pouquinho, depois eu volto. Até quando você vai ficar assim? Para com isso. Com Jesus é muito melhor, meu irmão. O caminho. É só Ele. É só Ele. E nós vemos isso na vida do filho pródigo. Ele errou com o pai, pediu a parte dele. Lucas 15, vocês conhecem a história. Saiu de casa, gastou tudo que tinha, parou na onde? Dentro de um chiqueiro, comendo lavagem de porco. E aí ele falou assim: quantos funcionários do meu pai tem fartura de pão, tem fartura de comida, e eu aqui estou perecendo de fome? A palavra de Deus diz que, caindo em si, tudo despertou. Foi assim comigo também. O dia que eu falei: o que os outros vão pensar de mim? Caindo, falei: mas não estou nem aí que os outros vão pensar de mim. Eu quero é Jesus. Foi num domingo. Estava cheio de tranqueira ainda lá em casa, pastor Adé. A gente foi pro culto. Aí aquele chororô de novo. Aquele negócio, mesma cena. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez eu peguei. Até a Melly ficou olhando, falando: vamos ver se dessa vez vai mesmo, né? Vamos ver, né? Se vai pro mar mesmo esse homem agora, né? Cheguei em casa. Primeira coisa que eu fiz, fui pegar todas as coiseiras erradas. Falei: peraí que isso aqui nós já vamos jogar fora hoje já, para não correr risco de querer dar um trago aqui, né? E é isso que você tem que fazer. Queime as carroças. Para com esse negócio de vou deixar aqui e depois eu jogo fora. Não. Para com isso. Porque coisas que você deixa de lado para depois resolver, você volta. E você usufrui quando você volta. Agora, coisas que você deixa e queima, não tem como mais você usar. Porque nossa carne, meu irmão, é má, é fraca. Hoje eu já estou desde 2017, graças a Deus, sem tomar nada, sem fumar nada, limpo, graças a Deus. Só que eu conheço minha fraqueza. Você acha que eu vou pegar e vou sentar numa roda de amigos, num bar, e vou ficar ali, eu vou pregar para os caras? Não, meu irmão. Eu já falei esses dias no estudo, eu estava correndo ali e tal, de repente tinha uns conhecidos, eu conhecia ali a pessoa que estava usando. Estava fumando assim, veio aquele negócio no meu nariz assim, minha boca encheu de água. Eu: sai daqui, Satanás, e corri mais rápido ainda, meu irmão. Falei: não, fuja do pecado. Para com esse negócio de vou deixar aqui, depois eu jogo fora. Para com esse negócio de vou deixar aqui mais um pouco. Você sabe que você tem que jogar fora nessa noite e queimar. Queima para não correr risco de você voltar lá e usar aquilo. Joga fora ao ponto de você não conseguir mais. E foi o que eu fiz. Peguei e joguei fora. No outro dia fiz uma fogueira lá na frente de casa, pastor. Dessa altura, assim, os vizinhos não entenderam, foi nada. Os vizinhos começaram a falar, falou: eita, o que é isso aí? Estou queimando tudo para não correr risco mais de errar. Porque eu sabia que eu não ia conseguir se eu não fizesse isso. Amém? Porque se eu desse 2 minutos de bobeira no meio do caminho, meu irmão, já era. E às vezes nós queremos parar com as nossas práticas erradas, só que nós não se afastamos de quem tem que se afastar. Só que nós não queimamos o que tem que queimar. Nessa noite, meu irmão, eu não sei o que é que te prende, eu não sei o que é que você tem que queimar, aquilo que você tem que parar de praticar, mas se afasta disso, queima isso. Se é o celular que está te atrapalhando, chega depois do serviço, desliga o celular, joga para o canto e nem chega perto mais dele. Se é algum vício que te prende, comece a deixar e queimar para não correr risco de você voltar e usar ele. E o filho pródigo, a palavra de Deus diz que, caindo em si,
Ele falou, vou me levantar. Eu vou me levantar. E eu vou ir para o meu pai. E vou chegar lá e falar, pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu. Eu não sou nem mais digno de ser chamado de filho. Porque o pecado, ele mancha a sua identidade. O pecado, ele faz você olhar e falar assim, eu não sou mais filho. Mas o pecado não pode borrar a identidade que Jesus colocou dentro de você de filho e filha de Deus. E naquele momento ele falou assim, eu vou voltar, vou falar, pai, me trata como um dos seus empregados. Pode me tratar como de um dos seus empregados. Porque às vezes nossa mentalidade é assim. Nós falamos, eu não sou, eu não posso. Vai ter consequência do seu erro que você fez? Vai, meu irmão, porque tudo que você planta, certamente você colhe. É a palavra de Deus que diz isso. Tudo que você plantar hoje, você vai colher. Se você não colher, seus filhos vão colher. Se seus filhos não colher, seus netos vão colher. A conta vai sobrar para alguém. Então pense muito bem aquilo que você está praticando hoje. Aquilo que você está plantando hoje. Porque às vezes você não vai colher, mas vai cair em cima do seu filho, vai cair em cima do seu neto, vai cair em cima da sua geração. Então toma cuidado. Mas isso aí é para outra pregação. Vamos voltar aqui que eu estou terminando. O pastor está me olhando feio já, tipo assim, está demorando. Tá? E aí, meu irmão? Ele chega, o pai recebe ele. E quando o pai recebe ele, fala, para tudo. Mata o melhor novilho. Vem aqui, vamos restaurar suas vestes. Vamos restaurar sua sandália. Vamos colocar uma capa de autoridade sobre você. Vamos colocar um anel no seu dedo. E aí, ele foi recebido como um empregado? Ele foi recebido como filho. O problema meu e seu é que às vezes nós não vamos aos pés do Senhor porque Satanás nos acusa o tempo inteiro e diz que você não é filho. Mas se nessa noite você se arrepender das suas práticas, se arrepender das coisas erradas que nós fazemos, porque a palavra de Deus diz que o pai viu o filho vindo de longe. Então peraí, o pai sabia o dia que o filho ia voltar? Não sabia não. O pai sabia a hora que o filho ia voltar? Também não. Mas a palavra de Deus diz que o pai estava lá e de longe ele observou. Isso quer dizer uma coisa, o pai todo dia espera você voltar, está lá. Agora ele volta. Hoje ele volta. Hoje ele para com essa prática. Hoje ele abandona isso. Todo dia o pai está te esperando. Todo dia o pai está te esperando para restaurar a sua autoridade. Todo dia o para voltar. Está esperando o quê? Para parar com essa vida de pecado, essa vida de iniquidade. Está esperando o quê? Nenhuma condenação a mais. A palavra de Deus diz isso. E para encerrar, quarto e último, nós vimos que quando erramos, não podemos fugir da presença. Nós entendemos que temos que sair, confrontar o pecado. Nós entendemos que não há acusação mais quando nós estamos em Cristo Jesus. Só que o quarto e último e importantíssimo ponto, que é para mim e para você isso aqui. Nós não podemos abusar da graça de Cristo sobre as nossas vidas. Pastor, não estou entendendo. Espera aí que eu vou ler para você. Romanos capítulo 6, não precisa pôr. Romanos capítulo 6, verso 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como que nós estamos vivendo ainda nele? Aqui Paulo falando a Romanos, falando assim, se nós temos a graça, então vamos permanecer no pecado. Às vezes eu e você fazemos isso com Cristo, meu irmão. Nós falamos assim, eu vou errar aqui e tal, tem a graça, Jesus me perdoa depois e está tudo bem. Mas a palavra vem dizendo aqui, de modo nenhum, se você está morto para o pecado, por que é que você está vivendo dentro dele ainda? Que você possa refletir isso. Porque Jesus falou que um dia ele ia voltar, e ele está voltando.
Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, nem o dia, nem como vai ser, mas uma coisa é certa, que nós temos que andar em santidade. Não estou falando que você não vai errar, porque você não é super-homem, você não é super-mulher. Nós estamos sujeitos a errar. Só que quando errar, volta. Só que quando errar, sai do erro. Só que quando errar, não deixe que Satanás fique te acusando no erro. E entender, por último, para você não ficar abusando da graça de Jesus. Porque Jesus, ele perdoa, sim. Quando você voltar todas as vezes, ele vai perdoar e vai esquecer. Só que vai ter um dia que a porta vai se fechar e não vai dar mais tempo. Vai ter um dia que você vai bater na porta e falar, me deixa entrar. E não vai ter como mais. Porque o tempo que ele deixou aqui para nós, isso aqui é só uma passagem. E essa passagem, meu irmão, nós temos que viver ela da melhor forma possível. Em santidade, anunciando o evangelho, falando as coisas de Cristo para as pessoas. Mas às vezes nós estamos aqui, nessa passagem, dizendo assim, Jesus vai me perdoar. Jesus vai me perdoar. E se não der tempo? Aquilo que você praticava, deixe de praticar hoje. Não tem acusação, meu irmão. Pode vir. Pode vir para Jesus. Que você possa refletir nessa palavra nessa noite. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Você que escutou essa palavra, curta, comenta, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal que tem muito mais para você. Deus abençoe.